Para começar, eu queria pedir as bênçãos de todos os mestres da Divina Hierarquia, para que esse conteúdo seja bem proveitoso para todos, e para que o Ayurveda seja cada vez mais difundido e esse conhecimento possa ser usado de maneira bem benéfica, né? Para todas as pessoas, aqui no caso, principalmente para todas as mães, recém-mães, mães que estão amamentando, né? Então, vamos começar agora o seminário, vamos falar sobre... Deixa eu só descobrir como é que eu vou passar esse slide. Vamos falar, então, sobre o leite materno, né? Bom, o leite materno, dentro do Ayurveda, é chamado de stânia. Então, sempre que vocês procurarem por informações sobre o leite materno, procure sobre informações que vão falar sobre o stânia, que é, sim, o leite materno. E vamos ver como que esse leite materno é formado. Então, vejam aí, se vocês lembrarem, todo o alimento que a gente come, ele é processado, digerido pelo Jataragni, e depois de 4 horas, esse alimento, tanto sólido quanto, aliás, os alimentos líquidos, inclusive, são mais rapidamente processados, mas, em média, depois de 4 horas, esses alimentos vão formar o rasa dato, o primeiro tecido, o plasma, né? E aí esse plasma tem um metabolismo próprio, um Agni próprio, que se chama Rasa Dhatu Agni. O Rasa Dhatu Agni vai metabolizar o plasma e vai formar uma quintessência, né? Vai formar um substrato mais complexo ainda e vai dar esse substrato para o Rakta Dhatu, tecido sanguíneo. Mas no processamento desse plasma, 2 tecidos acessórios chamados upadatos são formados. Um deles é artava, ou fluxo menstrual. Agora, quando a artava está não funcionante, está bloqueado porque a mulher está grávida, né, o conteúdo do metabolismo desse plasma vai formar o leite materno. Né? Então, o leite materno tem total relação direta com o plasma. Né? Quando a gente quer trabalhar com quantidade de leite materno, com a qualidade do leite materno, mas principalmente quando a gente quer trabalhar com quantidade, nós temos que pensar no plasma, né? A parte líquida do sangue. Então, se a gente faz medidas que aumentem o plasma, nós vamos aumentar o leite materno. Se a gente faz medidas que diminuam o plasma, nós vamos diminuir o leite materno, caso isso seja necessário. E vamos ver que, então, esse leite materno, a stânia, tem total relação com a alimentação da mãe. Porque se o rasa é diretamente formado pelo alimento, então a qualidade desse leite materno vai vir de forma direta, né, da alimentação dessa mulher. Então, o sabor do alimento que ela consumir, o prana do alimento que ela consumir, o virya, né, o vipaka, vai todo ser transmitido para esse leite materno, e por isso os leites não vão ser os mesmos para cada mãe. Cada mãe, de acordo com a sua constituição energética, né, que são os doshas, de acordo com a sua constituição individual, a sua prakriti, com a sua constituição momentânea, a sua vikriti, e o seu alimento vai determinar um tipo de leite materno, e isso vai, obviamente, ser transmitido para a criança, né, para o bebê. Então, vejam aí que a gente tem o trato gastrointestinal, né, ali no duodeno, na primeira porção do intestino delgado, todo o alimento é processado. Vejam bem que esse alimento vai ser absorvido, então tem uma figura aí mostrando como essas vilosidades do intestino delgado são todas muito cheias de vasos, né, microvasos. Então, são arteríolas e vênulas, e essas arteríolas vão absorver, então, o conteúdo da alimentação, né? E esse conteúdo alimentar vai, posteriormente, então, correr via sanguínea pelo corpo da mãe, vejam bem aí, e isso vai chegar, obviamente, ao seio materno, né? E que esse seio materno, vejam nessa figura do meio aí, é bem também é cheio de artérias e veias, e isso vai levar o rasa cheio de nutrientes, né, para a parte dos dutos e alvéolos
do seio materno, né, da mama, e esses nutrientes vão dar substrato para a glândula mamária, então, produzir nutriente, né, fabricar o leite materno em si. Por isso que, então, o leite materno seria um UPA-dato do plasma, né? E vejam aí que o que acontece é que a partir do 4º mês gestacional, enquanto a mãe ainda está com o bebê na barriga, porque o bebê representa, então, aí um bloqueio da circulação desse plasma no corpo da mãe, né? O bebê vai crescendo cada vez mais. No 4º mês, ele sai da cavidade pélvica e e esse plasma que já está em grande quantidade, quase que o dobro no corpo da mãe, né, vai ter uma dificuldade de caminhar, e esse plasma retido na parte superior, então, do corpo da mãe, segundo o Ayurveda, vai encaminhar com mais ênfase para as mamas, e isso vai dar total foco para o início do amadurecimento dessas glândulas mamárias, que vão surgir lá na adolescência, né, que vão começar o amadurecimento, na verdade, na adolescência, mas que vai terminar a sua função, terminar o seu amadurecimento durante a gestação, iniciando nesse 4º mês gestacional. Então, sempre se lembrem, a gente trabalha com leite materno, vamos pensar em alimentação da mãe e tecido plasmático, né? O plasma, a parte líquida dessa mulher. Vamos trabalhar com a parte líquida, que é isso que vai fornecer substrato para formar o leite materno. E aí, de acordo com a maioria dos autores clássicos, né, o Sushruta, o Kashyapa e o Charak também falam que até, assim como a Organização Mundial de Saúde, vamos pensar que esses textos, eles são entre 1000 anos antes de Cristo e 1000 anos depois de Cristo, né? Então, e eles estão de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde está de acordo com eles. Então, diz que até 6 meses a alimentação é exclusiva ao seio materno, o bebê deve se alimentar só de leite materno, e que dos 6 aos 2 anos, o bebê é chamado de kshiranada, que quer dizer, kshira leite, né? Qualquer tipo de leite, né? O kshira é o leite de qualquer animal, e enquanto stânia é o leite materno, o leite humano, né? Então, kshiranada é o bebê que se alimenta a partir dos 6 meses, tanto de leite materno, quanto de alimentos sólidos também, né? E aí, gente, o que promove a secreção do leite materno? Nós vamos ver que essa relação de amamentação é realmente uma relação. O início do estabelecimento dessa relação não é um início fácil, porque é como igual o início de qualquer relação, né? Não existe ainda um conhecimento entre as duas partes. Quando o bebê nasce, é necessário que exista um reconhecimento entre aqueles que estavam vivendo em um corpo só, e agora passam a ser 2 corpos. Lembrem-se que quando o bebê está dentro do corpo da mãe, esse corpo materno é chamado de duhridaya, são 2 corações, né? Então, é um corpo com 2 corações, né? Funcionando como se fosse um corpo único durante a gestação, e que agora isso se desmembra em 2. E esse desmembramento em 2 corpos, é necessário que haja um entendimento dessa nova relação, e o estabelecimento da amamentação se dá cada vez mais com entendimento entre essas duas partes, com a inter-relação entre essas duas partes. Então, os livros clássicos, eles falam que o que promove, o que inicia a secreção do leite materno, e o que promove, ajuda essa secreção. Então, faz parte dessa relação a relação amorosa, né, entre os dois. Então, a mãe ter amor e afeição pelo bebê, olhar, cuidar, pegar. Inclusive, fala que se a mãe pensa no bebê, a secreção do leite se inicia. E isso é totalmente real, né? A mãe pensa no bebê e o seio materno começa a ejetar o leite.
Obviamente, a sucção do bebê vai estimular muito a secreção do leite. O que eu quero falar para vocês e que vocês sempre lembrem, ainda mais quando a gente está trabalhando com as lactantes, a gente tem que deixar muito claro que tem uma ansiedade muito grande nesse período, né? Então, a gente tem que deixar claro para essa lactante que o seio, ele não é estoque, né? Ele não é um local que se estoca leite. Ela não vai produzindo leite e vai estocando lá, e daí ela tem ou não tem leite. Na verdade, o seio materno, né, as glândulas mamárias são fábrica, né? Então, elas fabricam de acordo com a demanda, né? Então, só a fabricação de leite se há sucção do bebê. Quanto mais o bebê sugar, mais vai ter leite. Quanto menos o bebê sugar, menos vai ter leite, né? Então, é preciso, por vezes, sair daquele estereótipo que a gente tem que amamentar o bebê de 3 em 3 horas e ter um pouquinho mais de paciência, de dedicação, e principalmente nesse início, deixar o bebê no peito, sugando, né? Às vezes as pessoas falam fazer o peito de bico, né? Mas não é esse o caso. O caso é deixar o bebê ali para fazer o estímulo. Além disso, o descanso, né? O sono adequado, que é muito difícil nessa fase, mas o descanso é primordial, né? É com descanso que a parte hormonal vai ser processada, a gente precisa de prolactina para secretar o leite, e para isso a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, ter o corpo descansado. É lógico que uma mãe no pós-parto imediato não vai dormir 8 horas seguidas, mas ela tem que ter ali uma rede de apoio para ajudar ela a dormir, a descansar, porque senão é muito difícil. Quanto mais mentalmente desgastada, quanto mais cansada, quanto mais vata a mulher tiver, menos leite ela vai secretar, né? E além disso, como eu falei para vocês, tem que ter uma dieta balanceada, sem excesso de nenhum sabor nem falta, mas principalmente não usar muitos sabores que são ressecantes. Porque se a gente ressecar o líquido do corpo, vai também ressecar o leite materno, né? Então, não usar excesso de sabor picante, nem amargo, nem adstringente. Um pouco desses sabores a gente pode usar, mas eles não podem ser a base da alimentação, porque senão isso vai contra a formação do leite materno, né? Então, vejam que para essa relação da amamentação ser bem estabelecida, o que se sabe hoje em dia é que a primeira hora de nascimento, pós o nascimento do bebê, é de extrema importância. Então, deixar o bebê acoplado à mãe na primeira hora pós-nascimento, que é chamada golden hour, a hora de ouro, né? Deixar o bebê sentir o cheiro da mãe, deixar o bebê tentar a amamentação, praticar a sucção, né? Mesmo que se não seja de forma totalmente efetiva para sair o leite ainda, mas pelo menos ele tentar sentir os feromônios que saem ali daqueles tubérculos de Montgomery, que são aquelas protuberâncias que tem, que vão sendo formadas durante a gravidez, no seio da mãe. Aquilo ali são locais que expelem feromônios para o bebê conseguir achar o local da amamentação, né? Sentir o calor da mãe, sentir a segurança da mãe. Existem pesquisas hoje em dia que falam que, ao se respeitar essa hora de ouro, a primeira hora de mãe e bebê pós-nascimento, esses dois ficarem juntos, a chance de sucesso nessa relação da amamentação é muito maior, né? Então, isso é respeitar a natureza, e respeitar isso vai trazer um sucesso muito grande para essa jornada aí, que é a jornada da amamentação, né? Então, sempre que vocês forem instruir alguém que ainda esteja para dar à luz, explicar isso para ela, para essa mãe, que ela precisa conversar com a obstetra e com o pediatra, que essa primeira hora tem que ser exclusivo, o bebê tem que ser examinado enquanto ainda estiver no corpo, em cima da mãe, e que eles têm que permanecer juntos de todas as formas, né? Isso aí vai ser bom
para a parte hormonal, tanto de redução do útero, de um sangramento fisiológico, né, aquela aloquiação e não um sangramento patológico, para o início dessa lactação, para a secreção de prolactina, para a secreção de ocitocina, que é o hormônio que tanto retrai o útero, mas também é um hormônio de ligação entre os dois. E ter isso, a chance de sucesso na amamentação aumenta em muitos por cento, eu diria, né? E aí vejam que nessa relação deve haver, quer dizer, o bico do seio da mãe tem que estar preparado, tanto a mãe quanto o bebê tem que estar bem nessa relação, né? Ela mentalmente, ela tem que querer alimentar, ela tem que entender que o leite materno é o melhor alimento para o filho, né? Preparada para isso, né? E psicologicamente preparada é não ter medo e ter informação, né? E estudar sobre isso antes. E entender que, por exemplo, a pega do bebê é essencial, porque se a mulher começar a ter fissuras, rachaduras no seio, vai ser muito difícil ela querer perpetuar essa amamentação, porque dói, sangra, fica incômodo. Então, para que não aconteçam essas fissuras, para que o neném se alimente bem, né, para que ele consiga captar os nutrientes desse leite, vejam aí nessa figura, a pega dele tem que ser adequada, e a pega adequada é uma pega que ele abocanha toda a areola, né? Olha essa figura aí de baixo, como que o bico do seio da mãe tem que ficar lá no palato mole do bebê. E para que isso ocorra, ele tem que abrir a boquinha dele de quase 180 graus. Olha essa figura do bebê aí de cima, a terceira figura, né? A abertura da boca dele é de quase 180 graus mesmo, e ele não pode pegar só o bico do seio, ele tem que ser toda a areola. Se a gente fizer isso, a gente vai facilitar muito, né, com que essa relação da amamentação seja estabelecida de maneira saudável, que não seja desagradável para a mãe e que seja agradável também, né? E aí, como é que o Ayurveda fala, então, que tem que ter um método da amamentação? Então, vejam bem, os livros clássicos falam que a mãe deve, todos os dias, enquanto ela amamenta, tomar banho pela manhã, fazer a oleação, a autooleação, e diz que deve andar com ervas amarradas ao corpo, como o brahmi, a centela asiática e o shatavari, né? Então, o odor dessas ervas também vão estimular a amamentação, né? Então, se ela puder colocar junto dela ou no ambiente o brahmi, né, a bacopa em si, a outra versão do brahmi, que é a centela asiática ou o shatavari, vai ajudar muito no estabelecimento dessa amamentação, estabelecimento de uma amamentação saudável, de uma relação amorosa, tranquila, né? E que a mãe deve sempre voltar a face dela para o norte, enquanto o bebê vai estar, a face da criança, do bebê, vai estar voltada para o norte. E se for um menino, a amamentação começa no seio direito, ela deve começar a amamentar o menino no seio direito. E se for uma menina, no seio esquerdo, por causa da energia, né? Energia feminina e energia masculina do corpo. E aí, a mãe todos os dias, depois de tomar banho, ter essas ervas por perto, pegar a criança enquanto ela tá com a criança no colo, antes de começar a amamentação, ela fala algo do tipo, o que está escrito aí, né? Que afortunada, linda mulher sou eu. Todos os 4 mares devem produzir fluxo constante de leite dos meus seios para aumentar a força dessa criança. Ó, mulher linda, assim como as deidades obtêm longevidade pelo consumo de néctar, de forma similar, a criança ganha longevidade ao consumir meu leite materno. Então, isso aqui é uma forma de transformar também a amamentação em alguma coisa espiritual, mas principalmente de dar força e autoestima para essa mãe, fazendo com que ela entenda que o leite dela é néctar, né? É amruta para esse bebê. E não tem nada melhor que o leite materno para fazer a criança crescer saudável,
forte e da maneira que deve crescer, principalmente se o leite tiver, assim como eu vou comentar com vocês, saudável, né, e nutritivo, né? Então tem todo um método que o Ayurveda descreve para a amamentação diária da criança. Então, o leite materno mesmo começa a ser excretado entre 3 e 4 dias pós-parto. Antes disso, a gente tem uma substância que é excretada do seio materno, que se chama colostro, né? E esse colostro é o início da excreção do leite materno. Não sei se está dando para vocês verem esses copos aí que tem aí, eu acho que está muito branco, não está dando para ver. Mas vejam que, se vocês conseguirem ver, vejam que o colostro, né, esse primeiro copo aí é o colostro, é um líquido extremamente, não é denso, ele é mais fluido, mas extremamente amarelo. Porque o colostro é de extrema importância, né? A maior quantidade de imunoglobulinas é secretada via esse colostro. Então, o bebê, ele nasce sem imunidade física e sem imunidade espiritual e energética total. Então, a primeira imunidade que ele ganha, depois daquela que acontece passando ódias logo que o bebê nasce, via cordão, mas depois que se clampa o cordão umbilical, a primeira imunidade que ele ganha vem desse leite materno, da mãe, né? Que se chama colostro. O que acontece é que muitas vezes os pediatras mesmo, ou os parentes, dão muita opinião e falam, nossa, esse bebê, você não está saindo leite, você tem pouco leite, esse leite vai deixar o neném com fome, ele mamou muito pouco, então a gente tem que começar o leite artificial. E não é nada disso, nesses primeiros 3, 4 dias, o bebê precisa de pouco aporte de alimento em si, porque o trato gastrointestinal dele ainda está começando a funcionar, o fígado dele ainda vai começar a depurar, né? Tanto que às vezes ele fica amarelinho naquele começo, porque é o início dessa depuração do fígado, né? Ele está tirando ainda aquele líquido amniótico que restou dentro dele. Então, essa nutrição do colostro é suficiente para ele. E o que é passado ali de imunoglobulinas, principalmente GA, que ele não vai conseguir de outra forma, é de extrema importância. Sempre pensem que o corpo humano é extremamente inteligente, né? Se o corpo humano está fazendo alguma coisa errada, é porque nós estamos tendo rotinas que o fazem ficar não da sua forma fisiológica correta, porque de outra forma é um organismo extremamente inteligente, ligado à inteligência da natureza, né? E aí, vejam que depois esse leite, a partir do quarto dia, então é estânia, o leite materno aí que começa a ser secretado, e o leite materno, junto com o corpo da mãe, e essa relação com o bebê, é uma relação de extrema inteligência. Porque saibam que, se, por exemplo, caso o bebê fique doente, pela temperatura da boca do bebê, pela umidade da boca do bebê, pelo pH da saliva do bebê, pela maneira com que ele suga o seio da mãe, o corpo da mulher reage e produz tipos de leites maternos diferentes. Então, se o bebê, ao longo de toda a amamentação, fica doentinho, esse leite, o corpo da mãe reage de forma inteligente e vai produzir um leite específico para aquele bebê, com imunoglobulinas específicas daquele bebê. E o leite materno, por si só, além de ser alimento, ele é cura para várias patologias. Então, vejam como realmente chamar esse líquido de ouro, né, o ouro líquido, isso é real, né, porque é um líquido nutritivo que dá imunidade para o bebê, que dá desenvolvimento, que dá tônus, é um néctar, e que o protege ao mesmo tempo, né? E na secreção do leite materno, quando o bebê está saudável, então, vejam que é tão inteligente que, primeiramente, a primeira secreção
Em média, isso varia de cada mãe, mas geralmente os primeiros 10 minutos é uma secreção bem hialina, bem clarinha, que é esse segundo copo aí. E extremamente líquida. Por quê? Porque está dando para o bebê nutrição líquida, é como se fosse a água que ele precisa tomar. Então, o bebê amamentado no seio materno realmente não precisa tomar água, né? Porque esse primeiro leite que sai do seio da mãe já é o correspondente à água que ele precisa, que o corpo dele precisa, na quantidade que precisa, da maneira que precisa para o desenvolvimento adequado dele. E esse terceiro copo, que é um leite bem branco, mais denso, é o leite que é secretado depois desses primeiros 10 minutos de amamentação no seio, que é um leite mais denso, realmente é o leite que vai fazer a hipertrofia de tecido, vai fazer ele ganhar peso, vai dar nutrição para aqueles tecidos ali que são bem novinhos, né? Então, é um leite gorduroso. E é o leite que vai dar nutrição efetiva para ele. Por isso, a gente precisa sempre instruir a mãe, que o leite materno é potente, é inteligente, né? E que ele se molda de acordo com o bebê, mas que ela precisa deixar esse bebê mamando no seio por pelo menos 20 minutos, 10 da parte líquida e mais 10 da parte sólida, né? E às vezes o bebezinho dorme, mas a gente às vezes precisa até fazer um estímulo do bebê para que ele continue amamentando sim, para ele pegar realmente essa parte gordurosa do leite, né? Que vai ser muito importante para ele também. Então, lembrem-se sempre dessa inteligência do leite. O que toda mulher devia ter internamente é a confiança nessa inteligência, né? E, consequentemente, a confiança no próprio leite. Obviamente, saber olhar, diagnosticar esse leite, que é o que nós vamos ver. Melhorar ele, né, se for preciso, mas, a princípio, o corpo, ele mesmo vai modificando esse leite de acordo com a necessidade, né? E aí, como eu falei para vocês, o leite materno, ele por si só, ele já basta para o neném. Na quantidade, na qualidade, da maneira com que cada mãe e bebê, né, de maneira individual, precisam. Então, tem esse quadrinho aí, depois vocês podem ver no material escrito, com mais detalhes, mas é uma comparação entre leite materno, os leites animais e os leites artificiais. Os leites artificiais precisam adicionar, processar de forma sintética e adicionar vários nutrientes para eles chegarem próximas do leite materno, e eles não conseguem chegar nem próximos, né? Mesmo porque aí existem fatores de crescimento no leite materno, existem fatores hormonais que vão desenvolver o cérebro do bebê, existem propriedades anti-infecciosas, bactericidas, antivirais no leite materno, que nunca a indústria farmacêutica conseguiu um leite artificial, né? Então, não existe melhor alimento para o bebê do que o leite da mãe. O que acontece é que a gente perdeu essa cultura, né? A gente foi sendo trazido tanta propaganda para a gente, de vários laboratórios aí, da indústria alimentícia, de que o leite da mãe era fraco e o leite artificial teria tudo que o bebê precisa e mais um pouco, que a mulher acaba perdendo essa força de acreditar realmente numa coisa que o corpo materno produz de forma inteligente, de maneira individual para aquele bebê, sem ser a mais, sem ser a menos, né? Então, vejam que se o bebê começa a tomar leite artificial, uma das primeiras coisas que acontece é constipação intestinal no bebê, né? Porque o acne no bebê ainda tão novinho, ainda tão em formação, não consegue processar esse leite artificial com essa quantidade de açúcar que é adicionado, e de outras moléculas grandes ali que não são adequadas, né, para esse bebê. Então, a primeira opção sempre é o leite materno, né? E dentre os alimentos mais nutritivos no mundo, a gente sabe que o primeiro é o leite materno, né? Especialmente esse leite que vem
da segunda mamada, assim, né, da parte mais tardia da mamada, e em segundo lugar o ovo, né, que é considerado também um local que o embrião se desenvolve ali, mas com certeza, em primeiro lugar, o leite materno é o alimento mais nutritivo, obviamente que para cada animal o seu próprio leite materno, do mundo, que já foi estudado até hoje, né? E aí, depois vocês vejam também esses vários benefícios para o bebê desse leite materno em todos os sistemas do bebê, né? Inclusive, a gente sabe que hoje em dia, olha nessa próxima figura, o que acontece é que o bebê nasce completamente asséptico, né? Caso o parto seja vaginal, ele pega um pouco das bactérias, ele é colonizado por um pouco das bactérias do canal vaginal ali, mas pesquisa muito recente viu que a principal colonização do intestino do bebê vem do leite materno. Então, que o leite em si, né, que é processado, tem bactérias da mãe ali, dá uma porcentagem muito grande, né, 50% praticamente, de toda a flora que vai ser iniciada nesse bebê, né? Que outros 40% vem do ambiente e 10% dessa flora é formada pela pele da mãe, do contato da pele da mãe com o bebê. E vamos entender que essa flora intestinal que é criada nos primeiros 3 anos, nos primeiros 2, 3 anos ali, vai ser determinante no fator de saúde para esse bebê e para esse adulto pro resto da vida, né? Então, veja que aí nessa figura que um bebê que é alimentado com mamadeira vai ter todas os macronutrientes necessários. Sim, vai ter os macronutrientes, mas não vai formar uma boa flora, né? Vai formar uma flora feita por bactérias ruins, o que depois vai impactar na formação de neurotransmissores, na formação hormonal, possíveis causas de doença degenerativas aí. Enquanto o bebê é amamentado, a mãe, enquanto nutre, também vai dando uma flora, que na verdade, gente, quando a gente pensa em intestino grosso, é o vata, né? Então, que vai ajudar totalmente a controlar a parte mental e todo, o vata controla todos os outros doshas, né? Então, a importância desse bebê que cresce com uma flora equilibrada, dada principalmente, mais do que a passagem no canal vaginal, dada por esse contato pele a pele e pelo leite em si, né? Então, quanto mais pasteurizado é o leite, né? Quanto mais sem bactérias, na verdade, pior para esse bebê, porque são essas bactérias que ajudam a gente a processar várias coisas dentro do nosso corpo, inclusive no processamento de vários alimentos também. Cada vez mais a medicina moderna chega a essa conclusão. E aí o leite materno chamado de saudável, né, o adequado, que na verdade é aquele que vai produzir crescimento no bebê, que vai produzir felicidade no bebê, que vai dar força para o tecido desse bebê, que vai trazer longevidade, que vai trazer sátua, beleza, compleição da pele, né, saúde mesmo para o bebê, se chama Mrudu Kshira. Kshira, como eu falei, é o leite, e Mrudu é suave, né? Então, é o leite suave, é o leite adequado para o bebê. Vejam que esse leite materno adequado vem de um Sama Agni, de um Agni também adequado, da mãe, né? Então, quanto mais a mãe tem um Agni adequado, e, consequentemente, para ela ter um Agni adequado, ela precisa consumir alimentos que sejam adequados a ela, ao Agni dela, à constituição dela, ao ambiente que ela vive. Só assim ela vai conseguir produzir o leite materno chamado Mrudu Kshetra, que é esse com as melhores características para nutrir, então, esse bebê, né? E vamos ver, então, como é que seria essas características do leite materno chamado Mrudu Kshetra. Seria um leite materno de raça doce, né?
Às vezes os livros falam que é levemente adstringente, né? Mas principalmente doce, frio e branco amarelado, né? E existe um teste que a gente faz com leite materno, que é o teste da gota, né? Então, a mulher, através tira um pouco de leite materno, pega um conta-gotas e pinga num copo de água, uma gota de leite. Se esse leite facilmente se homogeneiza com a água, né, se mistura rapidamente com a água, exatamente esse leite é o Mrudukshetra. Né, o leite que vai promover os bons tecidos, que vai promover uma mente estática, um crescimento adequado para esse bebê. Né? E aí nós vamos ver o que diferente dessa homogeneização pode acontecer com essa gota e o que isso vai indicar. Mas, basicamente, se a gente sente que o leite materno está saindo muito quente, não está fluido, aí tem algum problema, geralmente ligado ao Agni, né? Tudo bem, gente? A conexão tá tudo bem aí? Me falou aqui que a conexão tá ruim, mas vocês estão ouvindo? Bom, então, eu não estou conseguindo abrir o chat aqui para ver. Bom, então esse o Agni bom é que vai, um Agni adequado da mãe, aí vamos entender que cada mãe vai ter um Agni individual, e aí ela precisa respeitar essas individualidades para ter um bom leite materno, né? E aí vem tudo que a gente aprendeu sobre o bom Agni, o Sama Agni, então. E quando a mãe não deve amamentar? Então, quando ela está com fome, com indigestão, com tristeza, com exaustão, quando os tecidos e sistemas e os doshas estão desequilibrados, ou quando ela estiver grávida novamente, né? É óbvio que quando ela está com fome, com indigestão e com tristeza ou exaustão, isso são coisas passageiras. Se ela resolver essas situações, ela volta a amamentar. Mas quando existe um desequilíbrio já estabelecido dos doshas, dos tecidos ou dos sistemas, aí é interessante ela fazer métodos que vão melhorar, melhorar a qualidade dos doshas, equilibrar, assim, encontrar equilíbrio para depois voltar a amamentar. E existe essa questão do amamentar grávida, né? Hoje em dia até se incentiva a amamentação em tandem, chama amamentação em tandem, que é a mãe que amamenta grávida. Alguns não incentivam porque fala que a chance de aborto aumenta, porque quando você manipula o cérebro, quando a mãe está grávida, isso pode iniciar um parto prematuro. Né? Para o Ayurveda, o problema é que a mãe que amamenta enquanto ela está grávida, o bebê amamentado tem uma chance grande de desenvolver problemas respiratórios, toda a energia, força, nutrição da mãe, todo o plasma da mãe está voltado para formar um novo feto. E esse leite perde um pouco a capacidade de néctar e acaba problemas respiratórios no amamento. Então, mesmo que se não for no momento, no adulto, isso pode vir a trazer problemas respiratórios, amamentar grávida, né? E que também não se deve amamentar logo a tipo de medicação, ervas, digerir ainda essa medicação, esperar um pouco a digestão e depois amamentar, né? E aí, gente, é isso, né? É isso que eu queria passar para vocês. Eu, de maneira geral, eu tentei colocar o mais importante, um pouquinho do que a medicina alopática fala, mas principalmente o que a Ayurveda fala, não tem essa abordagem do leite materno, né? Dos tipos de leite
que o tipo de leite pode variar de acordo com a mãe. Então, isso aí eu acho muito interessante e é muito útil. A gente tem que começar a difundir esse conhecimento aí também, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante, espero que tenha sido útil e, como eu sempre falo, vamos difundir agora esse conhecimento aí e com essas novas informações, cada vez mais a gente está estudando, porque, na verdade, as mulheres estão querendo ter mais informação, cada vez mais nós estamos estudando sobre obstetrícia, puerpério, primeira infância, e nós temos muita informação boa aí da medicina alopática, e nós temos essa informação milenar aí da medicina indiana, e vamos usar ela, né, tá? A gente está, é muito novo isso tudo para a gente, eu digo, é antigo conhecimento, mas agora que está chegando aqui, vamos usar ele e melhorar essas crianças para ver se a gente consegue melhorar a sociedade também, né? Obrigado, namastê, obrigado a todos.